queridos, tudo bem? Aqui quem fala é Elisângela Bonfim. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixa o like no vídeo. E hoje eu tô trazendo para vocês mais uma videoaula, né? Hoje nós estaremos aqui dando continuidade nas curiosidades da história. E o que eu tô trazendo para vocês? As expedições que mudaram o mundo. Exatamente, né? Até porque nós sabemos que até o século XV, a civilização indo-europeia, né, se desenvolveu ignorando a existência de grande parte das terras de nosso planeta. Só que tudo isso vai mudar quando os portugueses, exatamente os portugueses, um dos menores e mais isolados povos europeus, com pequenas e frágeis caravelas, eles partem para explorar novos caminhos, novas terras e novos intercâmbios. Primeiro, os europeus encontraram as costas americanas. Depois, eles abraçam todo o planeta, navegando para o oeste e retornando para o leste. A aventura continua em direção aos extremos norte e sul, até atingirmos os pontos mais altos do planeta. E é um grande salto final, claro, não podemos deixar de citar, né? Nós nos lançamos para falar dele em direção ao imenso espaço, em uma exploração que não tem mais limites. E que nem hoje a gente está observando, né? O homem está tentando aí, né, explorar o planeta chamado Marte. Mas bora então, né, dar início a essa videoaula de curiosidades da história, né? Como é que tudo vai se iniciar? Não podemos esquecer, né, que o Marco Polo, ele vai ser um cara bastante importante aí, né? O Livro das Maravilhas do Mundo, ou mais popularmente conhecido como As Viagens de Marco Polo, que ela foi escrita assim por volta do século XIII, mais especificamente, aí a gente pode colocar no ano 1300, ela foi uma das grandes fontes de inspiração para que os europeus aventureiros eles acabassem, né, se lançando para o desconhecido. O que sabemos até esse momento sobre o veneziano Marco Polo, que é uma mescla de fatos e lendas, né, esses escritos. Então, teria feito as suas viagens pela China e registrado simplesmente as suas aventuras. Claro que foi iniciado ainda quando jovem, aos 17 anos. E esses relatos, né, acabou surgindo aí na criação do segundo livro, que durante essas expedições ele acabou conhecendo o pai e um tio, até então que eram ausentes, né, que havia-se mais de 15 anos, e que voltavam, né, de uma expedição pela Rota da Seda, que partia de Pequim, que ficava na China, rumo, né, em direção à Europa. Marco Polo, gente, ele teria percorrido aí em torno de 24 mil quilômetros até retornar à Itália entre o ano de 1292 e o ano de 1295. Poucos anos depois da sua volta, né, ele acabou se envolvendo em um conflito militar entre Gênova e Veneza, e por esse motivo ele acabou sendo preso. O autor do famoso livro, né, que eu citei para vocês no início, foi um colega de cela do Marco Polo, o romancista Rustichello de Pisa, que acabou, né, declarando ter escrito a obra a partir das extraordinárias memórias que foi o grande explorador Marco Polo. Claro, eu já deixei uma videoaula aqui pronta para vocês aí, né, em que algumas biografias acreditam que Marco Polo ele não tenha existido, né, que ele possa apenas ser um personagem fictício, né, do livro de Rustichello. Então, fica aí mais esse ponto aí de curiosidade e eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem assistir esse vídeo aí, tá bom? Bora então falar um pouquinho sobre as caravelas. Algum tempo, né, claro, após a divulgação da obra de Marco Polo, ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, que foi a queda de Constantinopla que ocorreu no ano de 1453. Esse fato ele foi um marco decisivo para o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, além de um grande estímulo para outros desbravadores saírem em busca, né, de novas rotas marítimas comerciais rumo à Ásia. E aí é onde a gente começa a estudar, né, a Era das Grandes Navegações, que, claro, liderada por Portugal e seguida por outros países, né,
A exploração do Atlântico, a gente pode estar colocando aí, né, pelo Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, entre outros aí. Claro, né, aprendeu-se a usar os instrumentos e as novas tecnologias de navegação, que naquela época nada mais era do que a bússola e o astrolábio, né? E junto com as caravelas portuguesas, que nada mais eram do que pequenas embarcações que tinham cerca de 15 a 20 metros, que foram criadas aí por volta do ano de 1450, e elas eram, como é que eu posso dizer assim, um veículo, né, de exploração. E quando a gente fala em caravela, vocês têm que botar na cabeça de vocês que ele era muito mais um veículo de exploração do que de transporte, né? Então a gente já vê essa ânsia dos portugueses de tentarem descobrir novos locais. E através, né, dessas três invenções aí, né, a bússola, o astrolábio e a caravela, acabou totalmente redesenhando os contornos do mundo, né? Porque acabou se descobrindo, que nem a gente sabe aí, né, regiões totalmente inexploradas. Bem, a primeira volta ao mundo. Com Portugal e Espanha, né, como eram as principais potências mundiais, né, e a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que vocês lembram que ocorreu no ano de 1494, né, e, claro, tinha como principal característica aí buscar mercadorias e conquistar território, tornou-se ainda mais importante. No ano de 1519, um carinha chamado Fernão de Magalhães, ele vai acabar liderando uma expedição da Indonésia que vai levar, gente, em torno de 3 anos. E vamos dizer assim, e esse cara, ele vai mudar totalmente assim os conceitos da época, porque realmente vai ficar provado que a Terra é redonda, né? Então a expedição, gente, só para vocês terem uma ideia, ela vai passar pelo Rio de Janeiro em 1519 e só vai retornar à França no ano de 1522, que nem eu citei para vocês, foram 3 anos de expedição, tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, eles saíram, tá? Com 250 tripulantes vivos, mas apenas 18 retornam para a Espanha. Então, imagine, ó, doenças, ataques violentos e mortes acompanharam toda essa viagem, né? E que nem eu citei para vocês, acabou confirmando a teoria descrita pelos antigos gregos, de que a Terra era redonda, né? Tornando-se parte do imenso mundo aberto pelas descobertas. E, claro, né, acabou-se, vamos dizer assim, ajudando muito nessa expansão científica que estava tendo daquela época. Então, é que nem eu ensino para os meus alunos, né, que nem o próprio Cristóvão Colombo, a gente pode pegar aqui Fernão de Magalhães, esses caras nada mais passaram do que renascentistas da época, né, que trouxeram uma evolução muito grande para a ciência através das suas descobertas. Bem, não podemos, né, de deixar de falar da conquista, né, dos polos aí. E nesse caso aqui do extremo sul. Mesmo depois de séculos decorrida das grandes navegações, né, a curiosidade em explorar novos territórios nunca diminuiu. Um exemplo da tenacidade, né, a gente pode colocar aí a do explorador britânico Robert Falcon Scott, que no ano de 1910 iniciou sua expedição Terra Nova para a conquista do Polo Sul. Mesmo enfrentando tempestades, temperaturas negativas extremas, doenças, dores e dificuldades, ele somente se dá por vencido quando, ao chegar ao seu destino, ele percebe que um norueguês ele já tinha ultrapassado a sua expedição. E esse norueguês acabou se tornando o primeiro explorador a chegar ao extremo sul do planeta Terra. O diário de Scott, né, contando as suas desventuras, até quando ele é nossa, gente, me perdoe, é porque essa cena é bem pesada. Quando o diário de Scott, ele vai acabar contando a história até o momento em que sua equipe ela é encontrada totalmente morta, congelada, né? Então, imagine a situação. E isso foi descoberto em 1912. E esse diário acabou registrando toda a bravura e a determinação, né, dos exploradores que tentaram, né, chegar ao Polo Sul, ao extremo sul do nosso planeta Terra.
Claro que o fim foi bem trágico, né? Mas ficou aí para a história. Bem, não podemos deixar de falar, né, sobre o Everest. Com o fracasso da corrida, que nem a gente acabou de citar, né, do rumo ao Polo Sul, conquistar o Everest, que vocês sabem é a montanha mais alta do planeta, ela vai ser uma questão de honra, né, para os britânicos. Então eles acabaram fazendo diversas tentativas. Só que o sucesso só vai chegar somente no ano de 1953, com a expedição liderada pelo britânico John Hunt, e que contava com o neozelandês Edmund Hillary e também o nepalês. Esses três, eles foram os primeiros humanos a alcançarem o topo do Everest, em uma escalada, gente, que levou 1 mês e meio. Além da aventura, né, o Hillary também se notabilizou por ter ajudado o povo desta remota região, que fica no Himalaia, a construir ali várias escolas, hospitais, né, através de organização que ele acabou fundando um ano depois. Então, né, algo aí de positivo que acabou se trazendo para essa população local. E o Everest, sim, conseguiu ser conquistado. E, claro, não podemos deixar de citar, né, aí fechando com chave de ouro, né, essa saga da era espacial, né? Após conquistar os 5 continentes, o espaço tornou-se o próximo desafio. Estimulado pela Guerra Fria entre a ex-União Soviética, né, e os Estados Unidos, em 1957, a ex-União Soviética ela vai lançar o primeiro satélite artificial, o Sputnik. 4 anos depois, o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, ele vai acabar circulando, né, em órbita à Terra. E, claro, no ano de 1969, a era espacial vai atingir o seu ponto mais destacado, que os norte-americanos Neil Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin Jr., eles vão conseguir chegar à Lua. Então, a corrida espacial, ela propiciou o surgimento de inúmera, tecnologia. Os satélites nos trouxeram as imagens novas do universo e o GPS mudou completamente o modo como nos localizamos na superfície do planeta. Então, vem aí, né, claro, novas viagens à Lua. E está programado, que nem eu citei para vocês, né, uma missão tripulada. Gente, olha isso daqui. Estão querendo levar uma missão tripulada para Marte aí por volta do ano de 2030. Tá logo aí, tá bem aí, né? Então a gente já consegue observar que o céu não é mais o limite, né, para o homem. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like. Se caso tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima videoaula. Beijo, beijo, turma. Tchau, tchau.